é o que eu penso também, não tem um projeto nacional. Você vê que os Estados Unidos, por mais que ganhe democrata ou republicano, Sim, tem uma linha que eles não tem, saem. A China, tem. por outros motivos também, lá é até mais fácil de fazer isso. Agora o Brasil Sim. não. Chega um, destrói tudo que o cara fez, o É, outro fez e vão fazer é. diferente. O caso da China é uma coisa fantástica, né? Como ela conseguiu, a partir de 49, especialmente a partir da segunda metade dos anos 70, com o Deng Xiaoping, esse crescimento que ela teve, que é um caso único na história da humanidade também, em tão curto espaço de tempo, você deslocar quase que 300 milhões de chineses do campo para as É, cidades, ter um crescimento econômico fantástico. Quando você olha as cidades chinesas, são cidades futuristas, aí você lembra que há 40 anos atrás não tinha nada ali, exato. né? Você fala, pô, caramba, como é possível? Quer dizer, uma coisa assim incrível. Agora, tem os problemas políticos que nós sabemos, um outro sistema, mas é uma coisa fantástica. Agora, a gente tá ligado, né? Não adianta tem gente aqui que tem negócio, tem uma sinofobia, né? É. Ah, porque a China está nos dominando, o comunismo. Que comunismo? O comunismo, tem Pô, gente que fala o comunismo no Brasil. Eu falo, onde está o comunismo? Não existe fantasma comunismo. do O comunismo. comunismo já acabou a Guerra Fria em 1989. Ah, mas o Lula é comunista. Eu falei, você tá doido? Você tá maluco? Você não sabe nem o que é o conceito comunista. É a socialização dos meios de produção. Aonde o Os Estado controla? comunistas aqui do Brasil estão chamando o Lula de liberal. Liberal que não Sim, tem. vários comunistas sentaram aqui na minha frente e falaram, Lula é liberal, que Liberal. isso? Aqui não tem comunismo. É. Ah, porque tem isso, tem aquilo. Ampla liberdade de imprensa, de manifestação de opinião, de organização. Tem as redes sociais, tem a internet, tem os meios de comunicação. Nós nunca tivemos tanta liberdade como agora, né, na nossa história. É bom lembrar que no regime militar nós temos censura. Censura sobre coisas banais, censura sobre o jornal O Estado de São Paulo, o Jornal da Verdade. Tarde, o Estado de São Paulo, você comprava o Estadão e Você abria. viveu essa época? Você chegou a Vivi, esse medo da censura? É mesmo? porque De eu não saber se o cara que tá do seu Ah, lado, sim. ele era infiltrado pra te dedurar? Não, eu nasci em 1955, né? Poxa. Quando o Santos foi pela segunda vez campeão paulista. Em São Marco. O pessoal não sabe como que era aquela época, né? Não, eu comecei a trabalhar, era office boy. Office boy era mensageiro, só para os mais novos, que entregava correspondência de uma empresa muito grande e projetava usinas hidrelétricas, isso que a Sim. CESP naquela época construiu no Rio Paraná, Rio Grande, Paranapanema, no Tietê. Aí eu ia todo dia do Largo da Roche para a SES ficava no Center 3. Tinha 2 prédios, depois pegou fogo, mas tinha 2 prédios, a SES ficava lá. Eu ia todo dia, de manhã e de tarde. E o meu salário, a primeira coisa foi comprar crediário. Hoje ninguém quase fala crediário. A crediário na livraria Saraiva, na Rua José Bonifácio, que aí nem tem mais a Saraiva, mas tudo bem. Aí, comprei um livro de um senhor, um historiador, não era um historiador de ofício, era um médico, mas fazia trabalho de história, o Hélio Silva, fez uma obra importantíssima do Ciclo Vargas. E eu comprei o volume 2, o primeiro era 1922, que é a Revolta Tenentista, Sangue na Areia de Copacabana, 5 de julho. E o segundo volume, 1924, que é 5 de julho em São Paulo, e a Coluna Prestes. E a capa tinha um desenho em bico de pena do Prestes. Bonito, tal. Aí, um livro assim e tal, até hoje eu tenho. Aí, e a gente andava com uma pastinha chamada 007, uma pastinha que levava correspondência. Aí tava o livro lá dentro, peguei o ônibus no Largo da Rocha, que ia descer na Paulista, todo satisfeito, tinha comprado o livro, abri a pasta, peguei o livro, pus em cima da pasta, um senhor sentado ao lado, olhou e falou, menino, o que é isso? Um livro. Você sabe quem é esse que tá aí? Eu falei, é o Luiz Carlos Prestes. Você sabe que ele é comunista? Vixe. Aí eu falei, levanta a feio. Eu falei, tome cuidado, hein? Aí eu peguei o livro, pus na pastinha, dois pontos depois eu desci. Eu falei, não vou ficar nesse negócio aqui. Nunca mais, até hoje ainda, vez por outra, eu tenho esse hábito. Eu ando com o livro virado a capa para dentro, né? Ou encapo o livro. Ou encapo, ou ando Para não mostrar. Porque eu nunca mais fiz isso. Isso foi lá em 71. Nunca mais. Passei a ter. E a gente ficou marcado. Eu comprava o Estadão e o Jornal da Tarde. Eu gostava muito do Jornal da Tarde, que me ajudou. Foi uma espécie de universidade para mim. Do mesmo grupo, Estado de São Paulo. O Estadão, as matérias censuradas, era trecho dos Lusíadas. Então você pegava o jornal, abria. Puta trecho dos Lusíadas, assim, falava, foi censurado aqui, né? Você já sabia. E o Jornal da Tarde era receita de bolo. Tinha isso, então. Um monte de receita de bolo. Iria entrar alguma coisa e foi censurado, os caras completavam com. Em vez de ficar branco, eles metiam uma receita de bolo, o Jornal da Tarde, hambúrguer, não sei o quê, e o outro era os Lusíadas. Então você já sabia que estava censurado. Os jornais da imprensa alternativa, independente, o Movimento, o Jornal Opinião, também eram censurados.
As revistas tinham curta vida de duração. O argumento que eu estava no colegial quando eu comprei até, teve 4 números. No 4º número censuraram. Então, assim, tinha coisas muito legais, porque tinha uma efervescência cultural, mas era toda hora cortada. Tinha uma revista chamada Bondinho. Os cartunistas americanos, o Crumb lá, o Robert Crumb, eu comecei a conhecer, eu conheci em 1971, porque saía aqui no Brasil. Underground lá, total. Passou. Saía aqui. Passou o Crepax, da Valentina e tal, saía aqui. Aí, 71, 72. Aí, então, tinha todo mundo queria. Eu comecei a conhecê-los, porque tinha um colega que trabalhava comigo. Mas era importado isso daí? Não, editava aqui. Editava sabia. Aqui. Então começou. É que muitas vezes saía 2, 3 números, acabava, vinha a censura, fecha, e dava um prejuízo do cão, né? Porque você tinha. Faz tudo aqui. E era assim, então aparecia filmes. Era obrigado a aparecer o certidão da censura. Geralmente nessa época era a Dona Solange, uma que era censora, aparecia assim, todo mundo vaiava, no escuro todo mundo vaiava, quando ficava escuro, tal. Aí, teve uma vez em 72, eu nunca me esqueço, no antigo Belas Artes, não o atual, era outro formato, o cinema, mas era no mesmo local, lá na Consolação? Na Consolação, esquina com a Paulista. Aí liberou, aí resolveu proibir 12 filmes, tinha liberado, resolveu proibir, mas falou passa até domingo, proibiu na sexta. E eram 10 filmes estrangeiros, e 2 nacionais. Eu nunca me esqueço, os 2 nacionais. Um era um filmaço do Arnaldo Jabor, todo ano desse era castigada. Uma peça do Nelson Rodrigues, mas a Darlene Glória estraçalha no filme, filmaço e tal. E um outro era uma bobagem, uma porno chanchada. Garotos Virgens de Ipanema, pra ser preciso, esse era o título. E aí os filmes estrangeiros, o Louis Maia, eu lembro, A Sopro no Coração, tinha coisas ótimas. Então, todo mundo ficava em fila, então era uma coisa patética, todo mundo esperando pra ver, falava, puta, vai sair o filme, vamos ver. Lotava aquela calçada. Antes dele sair? Porque falaram, até domingo passa, a partir daí tá recolhido, todo mundo. E aí no escuro o pessoal vaiava e tal. Eu lembro que era obrigado a passar documentário. Pela lei, documentário brasileiro era obrigado a passar antes de qualquer filme. Então o Primo Carbonari, o Jean Manzon, curta, sim. 10 minutos, cerca de 10 minutos. Isso favorecia a indústria de documentários brasileira. E era o Primo Carbonari e o Jean Manzon, eram os dois. Aí, o Jean Manzon era um fotógrafo francês que depois virou cineasta aqui. Aí aí parecia aquelas coisas que ninguém estava interessado, o pessoal começava a vaiar timidamente no escuro, tal. Eu lembro que o filme Sopro no Coração, em certo momento ele usa uma expressão do Clemenceau francês, o primeiro-ministro, que diz assim, a guerra é uma coisa muito séria. Não é para os militares comandarem, né? Aí, quando falou aquilo, todo mundo... Só que era no escuro, todo mundo ficava... Se acendesse a luz... Ali. Aí era isso, e você vivia... Era esse negócio. Com medo constante. Com medo constante, porque... Muitas pessoas sumiam. Não, sumiam, literalmente. Eu digo que eu fui do DCE Livre, da PUC, foi a primeira gestão, né? Teve a invasão da PUC, foi numa noite, numa quinta-feira, dia 22 de setembro de 77. Foi uma coisa tenebrosa, as meninas ficaram queimadas e tal. Uma coisa idiota, que era simplesmente uma reunião de estudantes para criar uma comissão para a recriação da União Nacional dos Estudantes. Era assim, que ninguém estava fazendo nada demais, né? E o coronel Erasmo Dias, de triste memória, deve estar no inferno, secretário de Segurança, vem a invasão da PUC, é uma coisa bárbara e tal. Então, a gente vivia sobre esse universo, né? Marcado pela repressão, pela censura, pela violência. Novelas eram... A primeira versão do Rock Santeiro, que é do Dias Gomes, foi anunciado, a Globo fez uns 20 capítulos, proibiram antes de colocar o primeiro no ar, né? Então, era uma coisa assim, verdadeiramente um absurdo. Essa questão, as peças de teatro tinham linguagens cifradas. Então, você precisava entender o que estavam dizendo através de metáforas. Era tudo metáfora. O Jean-François Guarnieri, que foi um gênio aqui de São Paulo, ator, dramaturgo, fez coisas brilhantes como Eles Não Usam Black Tie e por aí vai. Tinha uma delas que eu assisti, eu tinha 18 anos, Um Grito Parado no Ar, foi um teatro Aliança Francesa, perto hoje da Casa do Porco ali, né? Ali, no outro quarteirão. Eu assisti e tal, e aí você precisava ficar atento às metáforas. Tudo escuro, simbolizando a ditadura, então era tudo isso, a censura. Então, as músicas também, lembrar que o Chico Buarque quantas vezes foi censurado. Então, por exemplo... Cálice. Cálice foi no AMB, Fono 73. A Fonogram fez no AMB, isso faz tempo. Acho que 3 dias. E todos os contratados, a Fonogram era uma gravadora fantástica, e foi lá que eles foram cantar Cálice, que é do Gil e do Chico, né? E aí... Note que tem até um trechinho só no YouTube.
ele vai cantar, corta o microfone. Tem um trechinho duro, triste de assistir, mas... E aí ele começa... não fala a letra. Aí quando ele vai falar, cale-se... Aí ele fala, pô, mas estão cortando o microfone, eu não tô nem falando a letra. Tal, aquele universo. Isso eu tava nesse dia... era uma coisa assim... e tanto que você pega a série de música dele, por exemplo, o João Bosco, o Aldir Blanc, tem também o Almirante Negro, que é uma música fantástica. Ao invés de falar de almirante, fala feiticeiro, né? Marinheiro, o marinheiro é o Almirante Negro, aquela Na Barriga da Miséria, nasci, era brasileiro, virou batuqueiro, porque mantém a rima, mas... E tanto que o MPB4 se recusava a cantar, a colocar a palavra que tinha censurado, então fazia silêncio. Então havia essas formas de resistência, né, que eram feitas pelos artistas, e mais sutis, né? Viravam para nós um símbolo fantástico, né? Geraldo Vandré, né? O Vandré foi uma figura... Ele foi pego, né? Foi o Geraldo Vandré, esse tem uma história incrível, porque tanto que a coisa é tão louca que o Caminhando, porque não falei das Flores, né? Ficou em segundo lugar no festival, fase nacional do Festival Internacional da Canção, no Maracanãzinho do Rio de Janeiro. Quem ganhou foi Sabiá, do Tom Jobim e do Chico Buarque, que é uma música maravilhosa também, fantástico, uma obra-prima, porque o Sabiá fala do exílio, que é a questão do século XIX, a referência na minha terra, tal, tempo... Então, a referência é implícita, porque tudo é metáfora, a gente precisa entender isso. O Caminhando ficou em segundo. O público lotado, Maracanãzinho, vaiou, quando veio o resultado. Uma vaia, foi de minutos. Aí o Geraldo Vandré faz um discurso de uns 5 minutos, dizendo, pô, vocês não podem fazer isso, ficar vaiando, a música não sei o quê. A vida não se resume a festivais. E em certo momento ele fala isso, né? Se acredita que até hoje não tem as imagens, cortaram, ninguém sabe quem cortou, só tem o som. Quer dizer, você tem todo o festival, nesse momento do Geraldo Vandré, você tem o som, mas não tem imagem. Nossa. Ninguém sabe quem cortou, até hoje. Tanto que no YouTube, se você ver, só tem uma foto parada assim, mas não tem as imagens, porque ninguém sabe quem cortou. Olha a loucura, olha que loucura. De uma música que virou um hino, um símbolo e tal, né? E da figura. Então, ao mesmo tempo, você tem essa riqueza cultural do teatro de arena, teatro de opinião, o teatro oficina, que é uma coisa fantástica, tal. Veja o que aconteceu com a peça Roda Viva, a peça do Chico Buarque, Roda Viva, né? Aqui em São Paulo, o CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, invadiram o teatro, surraram os atores. Foi uma coisa tenebrosa. Em Porto Alegre, aqui era CCC, Comando de Caça aos Comunistas, aqui era a Marília Pêra, lá foi a Elizabeth Gasper, que invadiram também em Porto Alegre. Então era uma loucura. Você encenava uma peça, imagina o absurdo, você encenava a peça, o censor estava ali, ficava vendo. Não, isso não pode, corta. Isso aqui não pode. Filme era assim, o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess é o livro, né? O filme, todo mundo queria assistir, pô, sucesso. Quando foi liberado, algumas vezes você tem alguns cortes. E aí tem uma cena muito violenta, que é um filme violento, né? Ela tá nua, as mulheres estão nuas ao fundo. O que eles fizeram? Colocaram um ponto preto, uma jabuticaba, o pessoal chamou de jabuticaba. Então a cena, a jabuticaba fica virando assim, e aí o cinema começa a rir, porque é uma coisa absurda, né? Absurda. Ou os cortes que você ficava sem entender direito o filme, porque os caras cortavam o negócio e falavam, pô, mas tem alguma coisa que tá faltando aqui, né? Então a gente vivia sobre esse universo no campo das artes, e que depois de muita resistência, aí o papel de coisas fantásticas, de grandes escritores, dramaturgos, atores, atrizes. Mesmo assim, no meio disso tudo, as novelas, e o Dias Gomes, acho que é a grande figura que fez o Roque Santeiro, fez o Bem Amado, agora que morreu Emiliano Queiroz. Emiliano Queiroz é um ator fantástico, né? É o Dirceu Borboleta da série. É um personagem... O Dias Gomes fazia a novela das 10, porque na época tinha 4 novelas da Globo, das 6, das 7, das 8 e das 10. A das 10 era os mais adulta, tá mais... E ele sempre pegava temas sociais, né? E o Bem Amado, que primeiro virou uma novela, depois uma série, né? Tocava, e o Dias Gomes teve grandes sacadas, novelas fantásticas. E o Braulio Pedroso, que a novela no Brasil, durante o regime militar, inovou, deixou de ser novela mexicana ou cubana, com o Beto Rockefeller, que a temática passa a ser urbana, que é o Luiz Gustavo, que foi uma revolução. Então, mesmo com toda a repressão, veja a riqueza cultural que vinha das décadas anteriores, né? Estava presente, aí não dá para expurgar.
né? Acabar tudo. E aí também porque a ditadura não conseguiu construir intelectuais orgânicos, não conseguiu ter os seus representantes, não tinha um dramaturgo da ditadura, não tinha um ator, uma atriz, um escritor, um intelectual, né? Porque era, então, como o país era vivo, e quando veio a democracia, eu imaginava, acho que todo mundo imaginava, que nós teríamos essa grande explosão, aquela coisa que estava sufocada. Isso está muito na música Vai Passar, do Chico Buarque, que pega justamente esse momento da eleição do Tancredo Neves pelo colégio eleitoral. Mas aí a história... Ela é muito Deus, estranha. Deus não é brasileiro, né? Porque aí acontece certas surpresas, porque com todos... Tancredo era um homem, no sentido clássico inglês, um homem conservador e tal, com algumas cinturas liberais, mas muito sério, democrata. Aí houve a tragédia, né? Mas ninguém é muito imaginaria, estranho, né? que ele... Falaram que seguraram a notícia da morte dele, né? Não, ele morreu, ele morreu a 21 de abril, foi um domingo. Ele foi internado na noite de 14 para o dia 15 de março, após seria dia 15, né? Ele já estava adoentado. A viagem que ele fez antes da Europa e Estados Unidos, o Rubens e Cupro conta até isso, que o acompanhou. Ele foi achando que era possível operar depois de tomar posse. Que o medo dele é que se ele fosse para uma operação antes, ele não poderia tomar posse, né? Porque a situação era de muita tensão. Total. Né? E aí ele foi levando, achou que ia tomar posse, 3 vezes depois ele podia ser operado. Não, né? Não foi possível. E aquela tensão que cercou aquela noite do dia 14 para o dia 15 de março, a esperança de que o Brasil parou entre 15 de março e 21 de abril, os boletins do Carlos Nascimento na Rede Globo, especialmente no Jornal Nacional, o Brasil inteiro parava para assistir. O Carlos Nascimento parecia um especialista em medicina, né? Porque ele começou a dominar e foram 7 operações. Começou em Brasília e terminou no Instituto do Coração em São Paulo, na grande tragédia, né? Então, mas mesmo assim, o Brasil ainda manteve o ânimo, aí veio o Plano Cruzado, houve aquele entusiasmo,